Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu trabalhava na lojinha de conveniência de um posto de combustível ali mesmo no bairro. E foi exatamente ali no trabalho que eu acabei conhecendo o Anderson. Ele abasteceu o carro e foi pagar no cartão. E já naquele nosso primeiro contato, ele puxou conversa comigo. Quer dizer, na verdade, ele fez uma brincadeira, assim, quando me entregou o cartão para eu passar na maquininha. Se não passar, será que tem como ser desafiado? Pelo menos hoje? Ele falou aquilo e já foi sorrindo. De modo que eu sabia que era só uma brincadeira. Aí perguntou meu nome, há quanto tempo eu trabalhava ali no posto, e depois, no fim, ainda fez aquele comentário. Olha, não pense que eu tô te passando uma cantada, viu? Mas é que você é muito bonita, desculpa. Apesar de ter ficado meio sem jeito, agradeci. Falei que ele tinha exagerado, mas ele não concordou. Falou que eu era bonita mesmo. Sabe quando a pessoa te olha e você percebe que ela tá cheia de segundas intenções? Senti até um tremelico no corpo. Bom, de certo modo, eu já estava acostumada com olhares de homens ali que passavam pela loja, mas nenhum tinha dito aquelas palavras, assim, coisas parecidas com aquilo que ele falou. Geralmente os homens me encaravam, ficavam me olhando daquele modo assim malicioso, mas nunca ninguém puxava conversa, pelo menos não daquele jeito. E talvez por isso o rosto dele tenha ficado no meu pensamento. Aliás, verdade seja dita, era um rapaz muito charmoso. Eu até fiquei olhando pelo vidro para ver em qual carro ele iria entrar. De todo modo, nunca imaginei que fosse passar disso. Mas ele começou a abastecer o carro ali no posto direto. E sempre que entrava na loja para passar o cartão, ficava puxando assunto comigo. E numa dessas vezes, perguntou se eu tinha namorado. E quando falei que não, percebi que ele ficou feliz. Bom, nesse caso, não vai ter problema então se eu pedir teu número, né? Resumindo, era um cara tão envolvente, tão simpático, que acabei passando o número do meu celular. E foi desse modo que a gente começou a trocar mensagens. O fato é que desde o começo, ele não fez nenhuma questão de esconder o seu interesse por mim. Pelo contrário, já no primeiro dia, quando trocamos mensagens, ele já me convidou para sair. Disse que a gente podia beber em algum lugar, conversar, se conhecer melhor. Aquele papo. Lembro que eu tinha terminado um relacionamento não fazia muito tempo. Ainda não estava completamente curada. E apesar do Anderson ter mexido comigo, isso eu não podia negar, achei melhor assim, sei lá, ir mais devagar. E fui enrolando o máximo que pude. Tanto que demorou para a gente sair pela primeira vez. Na verdade aconteceu porque ele ficou me esperando ali no pátio do posto até que eu saí do serviço. E aí não tive como dar uma desculpa para fugir. Enfim, a gente saiu para beber alguma coisa e no fim, depois de muita conversa, acabou acontecendo o nosso primeiro contato físico e finalmente o nosso primeiro beijo. Se eu disser que não gostei, estaria mentindo. Talvez não estivesse assim preparada para encarar um relacionamento novo, mas vontade eu senti desde o começo. Depois disso, vez ou outra, a gente marcava de se ver e aí ele passava no posto, íamos a algum lugar e quando me dei conta, o nosso relacionamento já tinha virado uma espécie de namoro, apesar de nunca termos conversado sobre isso. Eu não sabia muita coisa sobre ele, apenas que ele trabalhava como representante comercial, trabalhava na rua, atendendo a clientela, que também era solteiro, assim como eu, e morava com o pai. Eu trabalhava ali no posto direto, tinha apenas uma folga por semana. Então era difícil a gente se ver assim mais frequentemente. Aliás, eu posso até estar enganada, mas acho que foi por esse motivo que o meu antigo relacionamento não tinha vingado, porque eu e o meu ex, a gente quase não se via.
E ele reclamava muito disso. Eu não tinha feriado, sabe? Não tinha final de semana. Folgava um dia por semana apenas e acabou. E ainda não tinha dia certo. Dependia da escala. Então quase não tinha tempo livre. Para minha sorte, no entanto, o Anderson nunca reclamou disso. A gente se via quando dava, mas quando estávamos juntos, a gente tratava de aproveitar cada segundo. Sabe, aos poucos, ele foi me conquistando, com o seu jeito de ser. Ele não era aquela pessoa pedante, convencida, sabe? Ou que fica no pé, cobrando o tempo todo, exigindo, não. Ele sempre foi, assim, bem tranquilo nesse ponto. E isso ajudou a que, com o passar do tempo, ele fosse me ganhando, despertando alguma coisa dentro de mim. Até que um sábado à tarde, lembro que eu estava ali trabalhando, entrou uma mulher pela porta da loja. Ela foi até o freezer, pegou uma garrafinha d'água e veio fazer o pagamento ali no caixa. Só que assim que me entregou o dinheiro, quando fui pegar o troco, essa mulher me fez uma pergunta que sabe, eu fiquei foi uma pergunta tão esquisita, porque eu nem conhecia a mulher. Você é a Luísa? Sim. Por quê? Escuta, posso te perguntar uma coisa? Desde quando você e o Anderson estão de caso? Repito, aquilo me pegou tão de surpresa que eu fiquei olhando para a cara da mulher, tentando assimilar a situação. Afinal de contas, quem seria aquela mulher? E por que estava me perguntando uma coisa que não tinha nada a ver, minha vida particular? Olha, eu já era branca ao natural, mas devo ter ficado mais pálida ainda, pelo susto que eu levei. Num fio de voz perguntei: você conhece o Anderson? Ela deu um sorrisinho assim, sabe aquele sorriso irônico? Se eu conheço, acho que conheço ele melhor do que ninguém. Mas por quê? Porque o Anderson é meu marido. Ela falou aquilo assim na lata. Sabe, ela nem me preparou. Falou na minha cara. E quando ela falou aquilo, eu senti aquele arrepio. Só que não consegui abrir a boca. Foi uma surpresa muito grande. Uma coisa que como que eu ia esperar uma coisa daquelas, meu Deus? Ela notou a minha reação. E antes que eu falasse qualquer coisa, acrescentou: olha, você fica tranquila que eu não estou aqui para brigar com você, não, viu? Nem para te cobrar. Até porque eu conheço muito bem aquele safado. Ele deve ter mentido para você, né? Com certeza deve ter dito que era solteiro e que morava com o pai. Olha, a minha ficha ainda não tinha caído. Tanto que continuei em silêncio, não consegui dizer nada, nem para confirmar aquilo que a mulher tinha falado. Aliás, ela deve ter pensado que eu não tinha acreditado no que ele estava contando. Até porque pegou o telefone, o celular, e mostrou uma foto dela com o Anderson, os dois de rostinho colado, sorrindo, felizes, como se de fato fossem um casal. Aí voltou a dizer que não estava ali para brigar comigo, que só queria mesmo conversar. Eu quis saber, sabe, a troco de quê que ela queria conversar. E ela achou melhor a gente combinar um outro horário para terminar a conversa. Resumindo, como faltava meia hora para o fim do meu expediente, ela resolveu ficar ali me esperando. Eu até pensei em ligar para o Anderson para confirmar aquela história, mas estava tão atarantada que não conseguia atinar para nada. E também não podia parar de atender os clientes, né? Por sorte, não tinha ninguém ali perto quando ela me falou aquelas coisas todas. Olha, eu fiquei num estado, sabe, de choque. Não foi só o fato de saber que o Anderson tinha mentido para mim, que era casado, que tinha até filho,
O que mais pegou foi aquela mulher ter aparecido ali no meu trabalho para conversar comigo. O meu maior medo, na verdade, era do que ela pudesse estar querendo fazer comigo depois de contar aquelas coisas todas. Imagine, ela tinha descoberto que eu tinha um caso com o seu marido. Eu não sabia de nada. Para mim foi a maior surpresa do mundo. Só que sei lá, quem podia me garantir que ela não quisesse me fazer algum mal? Ela falou que não queria brigar, só queria conversar, mas vai acreditar, né? Eu não conhecia a mulher. Certo que ela estava calma quando conversou, só que vai saber. Assim que bati o ponto, fui conversar com ela. Não tive saída, porque, repito, ela ficou ali me esperando. E acabamos indo tomar um café numa panificadora que tinha ali perto. Essa mulher me contou tanta coisa do Anderson. Olha, eu fiquei chocada quando ela disse que ele atraía direto. E quase sempre as mulheres com quem se envolvia não sabiam que ele era casado. Muito menos que tinha filho. Porque ele mentia para todo mundo. Como, aliás, tinha feito comigo. Olha, para mim, por exemplo, ele falou que morava com o pai, a Ana. Era esse o nome da mulher. Me mostrou até fotos do filho que os dois tinham. O menino estava com 7 anos, segundo ela. E a cada coisa que essa mulher me contava, meu coração batia mais e mais acelerado. O pior é que, além de ter mentido para mim, segundo a Ana, eu não era a única com quem ele estava envolvido no momento. Ela me falou que tinha outra mulher do trabalho dele, com quem ele também estava saindo. Olha, eu senti uma fisgada por dentro nessa hora. Lembro que eu olhei para ela e falei, olha, eu jamais podia imaginar que ele fosse casado. Ele falou para mim que morava com o pai dele. Fica tranquila, eu conheço o Anderson. Ele é acostumado a fazer isso. Tá, mas e você? Como que você se sente sabendo que ele é assim? Para você tá tudo bem? Ela fez uma cara. Depois olhou assim para mim e falou, bem, não tá, né? Só que fazer o quê? Ainda meio tonta? Eu perguntei, porque afinal ela tinha ido me procurar. Sim, porque se tudo isso que você acabou de falar é verdade, Ana, fica tranquila, né? Porque eu vou me afastar dele. Mas eu quero que você acredite em mim. Eu realmente não sabia que ela era casada. Ela ficou me olhando, pensativa, durante algum tempo. Depois agradeceu. Obrigado pela tua compreensão, Luísa. Mas eu ainda preciso de uma outra ajuda tua. Outra ajuda? Como assim? Eu queria desmascarar esse safado. Só que sozinho não tenho como. Mas se você me ajudar... Tá, mas... O que você quer que eu faça? Eu queria que você marcasse um encontro com ele. Só que aí, eu também apareço, bem na hora. Você entende? Eu quero ver qual vai ser a reação dele. O que ele vai fazer? Porque para mim, ele nega que tem outra. Você faria isso por mim? Só que ele não pode saber de nada antes, né? Sabe, não vou negar que fiquei desconfiado. E até meio com medo daquela armadilha que ela queria preparar. Mas como a Ana tinha me mostrado fotos dos dois juntos, fotos do filho que eles tinham, e também pelo fato de estar com um pouco de raiva dele, por ele ter mentido para mim, me usado, no fim, mesmo com medo, acabei concordando em fazer aquilo que ela queria. Na verdade, fiz assim meio que sem pensar direito, pelo fato de estar ainda meio abobalhada com tudo aquilo que ela tinha me contado. No fundo, seria bom desmascará-lo, né? Fazê-lo passar por uma saia justa, pois ele não tinha o direito de ter feito aquilo comigo, me usado, me iludido, mentido para mim descaradamente. Resumindo, no domingo, falei com ele e pedi que ele me buscasse no final do meu expediente para a gente se ver, dizendo que estava com saudade. Olha, não sei como consegui me controlar e não soltar os cachorros nele, que eu estava muito, mas muito magoada.
Convenhamos, né? Ele tinha brincado comigo, com os meus sentimentos. Isso sem contar que andava traindo a mulher também. E sem contar o que ela tinha contado. Eu não era a única. Segundo a Ana, ele andava saindo com outra, uma terceira. Só eu sei o estado em que eu fiquei desde que conversei com aquela mulher. No domingo, trabalhei até às 4 da tarde e fiquei esperando ali no ponto do ônibus. Dali a pouco ele apareceu. Encostou o carro, eu entrei e ele já veio para o meu lado para me dar um beijo. Me retraí. E antes mesmo que ele arrancasse, pedi que ele esperasse um pouco. Eu tinha combinado com a Ana que ela iria aparecer bem no momento em que ele chegasse. É porque ela queria dar o flagra, né? Desmascará-lo. Só que, para minha surpresa, quem chegou ali do nosso lado, no carro, não foi exatamente aquela pessoa que eu estava esperando. Não foi a Ana, foi outra mulher. Olha, eu senti até um friozinho no estômago quando aquela mulher se aproximou da janela e já foi grudando no colarinho dele. Seu desgraçado, seu verme, mentiroso. Então é verdade que você anda me traindo, né? Você me paga, Anderson, você me paga. Imagine o meu susto. Imagine o meu pavor. Eu esperando pela Ana, com quem eu tinha combinado que ela chegaria ali para dar o flagra. Só que quem chegou não foi a Ana, foi outra mulher. Uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida. Essa mulher estava tão fora de si, tão revoltada, que pegou no pescoço dele e começou a apertar. Eu, assustada, tratei de sair daquele carro o mais rápido que pude. Lá adiante, olhei para trás e vi que o imbróglio continuava. A mulher continuava lá, do lado de fora, com os braços para dentro do carro, segurando o Anderson pelo pescoço, pela camisa, sei lá. Temi que acabasse sobrando para mim também. Por isso, saí correndo. Só que fiquei sem entender absolutamente nada. Eu disse, quem era aquela mulher, afinal? Será que era outra amante dele? Porque a Ana tinha falado que... Mas a troco de quê? Que em vez dela se aproximar, como tinha combinado comigo, mandou a outra. Somente algum tempo depois é que eu soube da verdade. A Ana não era esposa do Anderson coisa nenhuma. Na verdade, ela era apenas e tão somente outra namorada dele. Ou amante, para usar o termo mais correto. Ela tinha mentido para mim quando disse que era mulher dele e que os dois tinham um filho. Quer dizer, ela até tinha um filho, só que o filho era dela, só dela. Não tinha nada a ver com Anderson. Pelo menos nisso ela não tinha mentido. E também não mentiu quando disse que ele era casado. A esposa dele, na verdade, era aquela mulher que apareceu ali do lado do carro e grudou no colarinho do safado. Olha, eu custei para, sabe, juntar uma coisa na outra e entender o que tinha acontecido. O que aconteceu, de fato, foi que a Ana me usou. Ela era amante do Anderson e queria acabar com o casamento dele, já que, repito, os dois tinham um caso e ela o queria só para si. E quando soube que nós dois também estávamos envolvidos, armou aquela presepada para que a verdadeira esposa do Anderson nos pegasse juntos. O plano dela, na verdade, era que depois que a mulher dele descobrisse o nosso caso, ela certamente iria tocá-lo de casa. E, em consequência, o caminho ficaria livre para ela. Olha, eu me senti uma tonta quando soube de toda a verdade. Meu Deus, aquela diaba me usou. Podia até ter sobrado para mim. Eu, que não sabia de nada, que estava completamente inocente na história, fui a maior vítima. Podia ter, sei lá, entrado pelo cano.
O pior é que não acabou por aí. Porque aquela mulher descobriu onde eu trabalhava e apareceu no posto para me afrontar, para me falar um monte. Imaginem a vergonha que eu passei. Todos os meus colegas assistiram de camarote, aquela mulher me dando de dedo na cara, me chamando de vadia para cima. Meu Deus, eu não sabia de nada. Era a mais inocente da história. Eu é que fui vítima da trama dele e da Ana. Olha, maldita hora em que esse homem apareceu no meu caminho. Maldita hora em que eu dei o número do meu telefone quando ele me pediu. Maldita hora que ele foi abastecer naquele posto. Aliás, apareceu e depois sumiu. Sim, porque ele sumiu. Nunca mais me procurou. Claro, né? Ficou com vergonha, com medo. Eu pensando que ele fosse um príncipe. Tanto que me deixei levar pela conversa dele, pela simpatia dele. E no fim, percebi que não passava de um cafajeste. O que leva um homem a agir dessa forma é o que eu me pergunto, porque seria tão bom se fosse tudo verdade, só que não era, né? Porque ele mentiu. Aconteceu comigo o que já deve ter acontecido com bilhões de mulheres no mundo todo. E a gente fica sempre se perguntando, para quê? Aliás, não foi só ele que foi safado comigo, né? Até mesmo a Ana não agiu legal. Pelo contrário, também mentiu para mim. Me usou para tentar separar o Anderson e a esposa. Melhor seria se os dois ficassem juntos. Até porque se merecem. São dois mentirosos, falsos, dois dissimulados. Os dois não valem a comida que comem. Ela porque me envolveu naquela trama maldita. E ele porque mentiu, me iludiu. Brincou com os meus sentimentos. Eu achava que ele estivesse sendo sincero quando falava que estava apaixonado por mim. Quando, na verdade, estava fazendo o jogo do safado. O que muitos homens fazem por aí. Estava apenas brincando de amor, curtindo um passatempo. Uma aventura barata e nada mais.